No meu nível de consciência hoje, para mim a espiritualidade é quando você não só entende, mas quando você se sente parte do todo. É quando você se torna uno com a natureza, com as plantas, com as flores. É quando você se torna uno com os animais. E acima de tudo, é quando você se torna uno com o universo, quando você se sente parte dele. É quando você aprende a sair da escassez. A escassez que muitas vezes nós vivemos e que elas nos limitam tanto, nos diminuem tanto. E quando a gente se abre para o conhecimento, quando a gente decide sair dessa escassez, dessa caixa, é onde começa um processo de despertar e entra a espiritualidade de forma mais profunda. Às vezes as pessoas confundem muito a espiritualidade com religião, a espiritualidade com espiritismo. E não. As religiões têm as suas limitações, as suas crenças religiosas. A espiritualidade é quando você busca Deus. É quando você encontra Deus em todos os lugares e em todas as coisas. É quando você se permite vivenciar Deus, mas vivenciar Deus aqui dentro do seu ser. É quando você começa a conversar com o universo e a receber os sinais que ele te manda, as sincronicidades que ele traz para sua vida. E à medida que você vai abrindo e se expandindo para isso, ele conversa diariamente com a gente, ele conversa o tempo todo. E a espiritualidade para mim, ela tá muito além de qualquer religião. Quantas vezes, assim, eu já presenciei isso, a gente vai numa missa, por exemplo, vai visitar uma igreja, um templo, e aí você vê uma pessoa lá, né, seguindo todo o ritual daquela cerimônia. E aí quando termina, ela sai, pega o carro, aí ela começa a xingar porque o trânsito tá parado, ela começa a dizer palavras negativas, começa às vezes xingar e maltratar a própria esposa ou o esposo que tá do lado, os filhos que estão no banco de trás. Aí você para e pensa, né? Essa pessoa não entendeu o que é vir falar com Deus. Então isso nos faz perceber que Deus está dentro de nós. O lar de Deus, a igreja, o templo que a gente constrói é dentro de nós. E a espiritualidade é algo que nós temos que buscar, nós temos que ir encontro dela. E quando você se permite buscar essa espiritualidade, é como se fossem várias portas. E com a sua consciência você vai abrindo cada chave, você vai abrindo cada porta. E você vivencia Deus de formas maravilhosas, você vivencia Deus de formas completamente diferentes. Você visita lugares que existem aqui dentro e que te trazem não só a fé, mas que te trazem a certeza de confiar no momento presente, que te trazem a certeza que tudo que está acontecendo era para acontecer, que tudo daquele momento é o tempo certo para você estar passando. E se você está passando é porque o universo não quer te ver sofrer, muitas vezes é momentos difíceis, mas ele quer que você cresça em consciência, para que então você alcance voos maiores. E quando você permite viver aquele momento, quando você se sente uno com aquele momento e quando você confia e entrega para Deus aquele momento, isso para mim é espiritualidade. Muitas vezes quando você tá mal, tá passando por uma situação difícil e que você fecha no seu quarto, ajoelha-se no chão, eu já fiz isso várias vezes, e aí você tem uma conversa com o seu Deus, com o universo. E muitas vezes essa conversa ela se inicia
como rebeldia, como revolta, por a gente não ser atendido da forma que a gente gostaria de ser. Mas no final, essa conversa já vai ficando mais leve. Parece que é como tirar um peso dos ombros mesmo. Porque você abriu o seu coração, porque você realmente entregou. Porque você mostrou os seus verdadeiros sentimentos. Só você e a conexão acima. Só você e os seus verdadeiros sentimentos, as verdadeiras dores. E aí é onde ele escuta, é onde que ele age e ele transcende na nossa vida, porque aí a gente permitiu que ele fizesse isso. Agora a gente chegar numa igreja, num templo e seguir um ritual e apenas aquela coisa verbal de falar, de repetir. Quantas pessoas saem do mesmo jeito que entrou, mas porque apenas seguem esse ritual. Quantas pessoas eu já vi, pessoas muito bem financeiramente, porque lutaram o mérito, né, para conquistar tudo aquilo, mas essa pessoa perde totalmente o valor para mim, no sentido de humanidade. Porque às vezes tem uma pessoa simples do lado, com um sapato simples, às vezes até rasgado, furado, velho, às vezes é o único que aquela pessoa tem. E a que tá do lado tá com um sapato de marca cara, de luxo. Às vezes até muda de banco, ou olha com desprezo, ou não pega na mão daquela pessoa. Porque essa pessoa, pra mim, é uma pessoa pobre de espírito. E muitas vezes esse do sapato rasgado, ele é um ser de muito mais luz, ele é um ser muito mais evoluído, ele é um ser que está ali porque ele acredita na presença, não só na presença de estar ali, mas na presença daqui de dentro. Eu tenho certeza que uma pessoa assim, na simplicidade, porque Deus é simples, ele tem as maiores experiências de amor. Quantos moradores de rua, a maioria tem o seu cãozinho ou vários cãozinhos juntos dele, porque os cães só dão amor, eles são puros, são inocentes. E eu vejo Deus assim, como essa pureza, como esse amor, como esse dar amor sem olhar quem. Isso para mim é espiritualidade. A espiritualidade é quando eu dou voz pro meu interior, é quando eu confio e entrego. E mesmo que a mente venha, que o ego venha tentar interferir, eu tenho a consciência disso, eu tomo a consciência disso e eu volto e falo: universo, eu não quero que o meu ego, que a minha mente passe à frente. Eu quero que o meu contato seja direto, então eu confio em vós. Fala em mim. Faz em mim tudo que tem que ser feito. Eu me entrego. Eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida. Vem fazer morada aqui dentro do meu lar. E muitas vezes a gente se perde nessa conexão, então por isso a espiritualidade nos ajuda a buscar essa reconexão. Esse reencontro é diário, ele não tem lugar. Mas esse reencontro é um estado de ser. É um estado de ser que a gente busca quando a gente entra nesse caminho de expandir a consciência. E a espiritualidade, ela é ilimitada. Nela existe todas as possibilidades possíveis. Não existe tempo, não existe nada, apenas é. Apenas é. Quando você se entrega, quando você confia. Então eu acho que a mensagem principal disso tudo, nunca desvie de quem você é, porque você é a luz. E Deus habita nessa luz. E por você ser uno, você se sentir uno, você e Deus é um só. E Deus para mim é consciência. Quando você toma essa consciência, parte de você, se integra ela ao seu ser, aí sim você começa
esse caminho de expandir e de despertar a consciência. Namastê!